paz do Senhor, meus irmãos. Esta Bíblia, pastor Moisés, ela é o resultado de mais ou menos 30 anos de sincronismo. O sincronismo das palavras, sincronismo das histórias. Por exemplo, você sabia que quando Jesus foi entrando em Jericó, havia 4 cegos. Havia um na entrada, que não é o Bartimeu, meu pastor Moisés. Depois tinha um na saída, pastor Júnior, que era o Bartimeu. E logo depois que ele saiu, vieram 2 correndo atrás dele. São 4. E logo a seguir ele encontrou com Zaqueu. Zaqueu morava numa região montanhosa. E houve uma bagunça tremenda, porque ele curou o primeiro cego, já houve uma confusão tremenda na cidade. O irmão imagina que Jesus numa passada curou 4 cegos? Eu pensei que vocês iam dar um glória a Deus aqui. Eu vou repetir de novo, ó. Numa passada ele foi curando logo 4. Mas quando você lê na Bíblia, pastor Moisés, você não vê. Então eu coloquei em ordem cronológica. Então quando você abre na passagem do cego, estão as 4 de uma vez, só de uma pancada, e você não precisa nem folhear a Bíblia. Porque está lá de Mateus, está lá de João, está lá de Lucas e de Marcos. Uma atrás da outra, assim, eu coloquei tudo em ordem. Por quê? Porque o livro de Lucas, o livro de Atos e o livro de Apocalipse, qual que eu falei? São a espinha dorsal do Novo Testamento. Então, em Lucas, pastor Moisés, está já em ordem o livro, que Lucas diz, eu me propus pôr em ordem dos acontecimentos aquilo que Jesus ensinou e falou e viveu. Então ele colocou em ordem. Então, claro que Marcos, Mateus e João vão estar dentro de Lucas. E as epístolas foram escritas no tempo de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito, são Atos do Espírito Santo. Deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até o 28º, entendeu? Então, o que é que eu fiz? Coloquei todas as epístolas, pastor Moisés, na ordem. Por exemplo, que você vai daqui para Florianópolis, você tem saída 221, 219, 217, 216, certo? Muito bem, assim é Atos, é uma estrada. No capítulo 17, Tessalonicenses. No capítulo 18 é Coríntios. No capítulo 19 é Efésios. Entendeu? Então, aí eu fui colocando as epístolas dentro dos seus capítulos, dentro da sua realização. Você que ama a palavra, está entendendo o que eu estou falando aqui. Entende? Então, aí, coloquei todas as epístolas, pronto, acabou quase o Novo Testamento. Só vai ficar faltando um pedacinho de Pedro, alguma coisa de Judas, que vão para dentro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é a terceira parte da espinha dorsal. Lucas, Atos e Apocalipse. Por exemplo, o livro de Apocalipse só vai até o capítulo 11, meus irmãos. Mas a minha Bíblia tem 22. Mas do 12º ao 22º é só repetição. Por exemplo, o capítulo 12 não é o capítulo do dragão? O dragão não queria matar o menino quando o menino nasceu? Então, coloquei lá no capítulo 12 de Lucas, na hora que Jesus nasceu. Quem pegou, dá um glória aí, ou disfarça. Aí o capítulo 13, pastor, o capítulo 13 não é a besta que sai do abismo, que sobe do abismo? Não está escrito lá? Muito bem. Não é o anticristo? Sim. Então é o anticristo. Mas o anticristo não é o capítulo 6, quando ele abre o primeiro selo, não é o cavalo branco, o falso cavaleiro? Pois é, porque o verdadeiro está dizendo no livro de Apocalipse, que o verdadeiro é, eu sou fiel e verdadeiro, porque o primeiro é pirata. Então o que é que eu fiz? Coloquei o capítulo 13 do Apocalipse no 6. Então você já leu o 6 de lambuja, você mata logo o 13. Dá um glória aí, cara, pelo amor de Deus. Ok, no capítulo 4, João não entra na cidade? Sim. Ele não vê o trono? Sim. Ele não vê a cidade? Sim. Os 24 anciões no 5? Sim. Então, coloquei o 22 lá logo no 4, para o cara já pegar tudo esticado, tudo resolvido. E assim foi, eu terminei. Isso aqui é uma coisa tremenda. Você abre a Bíblia aqui, quem é pregador da palavra, quem ama, quem conhece a palavra, sabe que isso é muito necessário. Por exemplo,
Diga, por exemplo. Os gadarenos, não tem um texto que Mateus diz que eram 2? Sim. E Marcos e Lucas não dizem que era 1? Sim. Como é que explica isso? Só se vocês perguntarem. Eu estou com vontade de dizer. 1 minuto só para dizer. Mas vocês têm que se humilhar e pedir. O negócio é o seguinte. É que Mateus viu. Ele viu, pastor Moisés, na amplitude como nós precisamos ver os acontecimentos passarem diante de nós. E Lucas e Marcos, eles só viram uma parte. Tem muito crente que só vê o acontecimento em parte. E aí ele vai falar, fica faltando a outra parte. Mas Mateus, ele viu tudo completo. Por isso que ele contou tudo. Dá uma catucada pentecostal no teu irmão, diga, presta atenção na história, rapaz. Agora, como que isso aconteceu? Diga como. É que quando Jesus entrou na cidade, que ele desceu do barco, a Bíblia diz em Mateus que vinha um do sepulcro e outro vinha da cidade. Na verdade, os dois moravam no sepulcro. Mas naquele dia, um foi fazer compra, ó. Um gadareno foi fazer compra. Mas você está pensando que eu estou brincando? É verdade. Mateus fala que um vinha da sepultura e outro vinha da cidade. Então, Mateus viu como nós temos que ver. Isso aconteceu para mostrar para a gente, pastor Moisés, que quando a gente contar uma história, a gente tem que contar ela completa. Aleluia!